Recebi os papéis do divórcio por e-mail enquanto ainda estava no deserto. 13 anos de casamento acabaram em um anexo PDF. Meu nome é Nathan, tenho 42 anos, sou sargento da 82ª Aerotransportada. Eu estava em Kandahar havia 4 meses quando Beck decidiu que não queria mais esperar. A linha de assunto dizia: vamos agir como adultos. A mensagem em si tinha 3 frases. Ela já tinha dado entrada na papelada, já tinha esvaziado nossa conta conjunta. Já tinha deixado o novo namorado, Jeremy, se mudar para nossa casa em Spokane. Li o e-mail 2 vezes, fechei o laptop, tomei banho no chuveiro comunitário, me vesti para o meu turno e não falei nada para ninguém. Quando voltei para o meu beliche naquela noite, respondi com uma única palavra: entendido. Só isso. Sem discussão, sem súplicas, sem ameaças. Wilson, meu companheiro de beliche, percebeu que algo estava errado. Tudo bem, cara? Ele perguntou sem tirar os olhos do livro. Sim, respondi, só umas coisas em casa. Ele assentiu, e o assunto morreu ali. Militares sabem quando deixar algo quieto. A verdade é que eu não fiquei surpreso. 6 meses antes da implantação, as coisas começaram a mudar. Detalhes pequenos. Beck parou de perguntar sobre meu dia, passou a fazer hora extra no consultório odontológico onde atendia ligações, começou a ir à academia 3 vezes por semana, mas sem nunca suar de verdade. Roupas novas, amigos novos que eu não conhecia, senhas novas no celular, não a confrontei, não fiquei checando mensagens nem a seguindo, não sou esse tipo de pessoa. Mas não estava cego. Então tomei algumas precauções discretas. Nada dramático, só medidas de segurança. Guardei documentos importantes em um box de armazenamento do outro lado da cidade. Certidão de nascimento, certidão de casamento, escritura da casa, apenas no meu nome, graças ao empréstimo do VA, papéis relacionados a benefícios militares. Levei também o relógio do meu avô e a prataria antiga da minha mãe para o mesmo local, coisas que importavam. Além disso, abri uma conta separada em outro banco e comecei a depositar parte do meu pagamento ali. Não era tanto a ponto de ela perceber, mas o suficiente para eu não ficar zerado se tudo desse errado. Na noite anterior à minha partida, ela me abraçou no aeroporto e disse: "Cuide-se, ok?" Os olhos dela estavam secos, como se estivesse se despedindo de um colega de trabalho, não de um marido indo para a guerra. Eu deveria ter entendido naquele momento, mas parte de mim ainda esperava estar errado. Não estava. O que Beck não sabia era que eu estava preparado para aquele momento. E o que ela não entendia era que eu nunca inicio brigas, mas sempre as termino. Conheci Beck em um churrasco na casa de um amigo em 2010. Eu estava em casa entre missões, hospedado com meu colega Jason, em Spokane. Ela estava terminando a faculdade de enfermagem, mas acabou trabalhando na parte administrativa de um consultório odontológico. Menos estresse, segundo ela. Nos casamos 8 meses depois. Beck costumava dizer que tinha orgulho do meu serviço, embora nunca o entendesse totalmente. O pai dela era gerente de banco, o irmão, farmacêutico, então não havia ninguém militar na família. Às vezes ela perguntava quando eu arranjaria um emprego de verdade, sem perceber que depois de 15 anos, o exército era minha carreira, não algo temporário. Compramos nossa casa em 2014, nada demais, mas era nossa. 3 quartos, quintal pequeno, bairro tranquilo. Meu nome era o único na hipoteca, pois o empréstimo do VA estava no meu nome, mas incluía o nome dela na escritura. Era o que casais fazem, certo? Compartilham as coisas. Meu pai morreu 1 ano depois de nos casarmos. Ataque cardíaco enquanto tirava neve. Minha mãe faleceu 3 anos depois, câncer de pulmão, embora nunca tivesse fumado um dia sequer na vida. Eles me deixaram algum dinheiro. Não era uma fortuna, mas o suficiente para que Beck e eu pagássemos nossos empréstimos estudantis e ainda tivéssemos uma reserva. Durante nosso casamento fui enviado em missão 4 vezes, 2 para o Iraque e 2 para o Afeganistão. Cada vez que eu voltava, Beck parecia um pouco mais distante, um pouco mais inquieta, como se estivesse representando um papel que já não combinava mais com ela. Eu não me inscrevi para ser esposa de militar. Ela me disse uma vez, depois que mencionei a possibilidade de renovar por mais 4 anos: "Estou cansada de ficar sozinha o tempo todo." Eu entendia isso, juro que sim. Mas o exército era o único lugar em que eu realmente sentia que pertencia. Eu era bom no que fazia. As pessoas dependiam de mim. Em 2019, as coisas começaram a mudar. Pequenas coisas no começo.
Maria ficava irritada quando eu ligava durante as noites das meninas, começou a falar sobre como a amiga dela, Melissa, tinha se divorciado do marido e estava vivendo a melhor vida agora. Começou a comentar que a gente não tinha mais nada em comum. Sugeri terapia de casal, mas ela disse que estávamos bem, que era só uma fase. Depois vieram as noites de trabalho até tarde, os fins de semana fora com amigos que eu nunca conheci, as roupas novas, a academia que ela quase não usava. Eu deveria tê-la confrontado, mas não é assim que eu ajo. Nunca foi. Meu pai me ensinou a pensar antes de falar, a ter certeza antes de agir. Então observei e me preparei em silêncio, porque meu instinto dizia que algo estava para acontecer. E na vida militar, você aprende a confiar no seu instinto. 2 semanas depois de receber o e-mail de divórcio, eu estava sentado no refeitório quando meu telefone vibrou, notificação do aplicativo do nosso banco. Outro saque, $88.500, quase tudo o que restava. Larguei o garfo e abri o aplicativo. O saldo da conta conjunta tinha caído para $22,37. Nossa poupança, $47.000 que havíamos juntado ao longo de anos, desaparecera por completo, transferida para uma conta que eu não reconhecia. Murilo, um dos caras da minha unidade, olhou para mim. Mas notícias? Bloqueei o telefone. Não, só uns problemas na conta. Naquela noite, liguei para o banco do centro de comunicações na base. Descobri que Maria vinha transferindo dinheiro fazia semanas, quantias pequenas a princípio, depois maiores. Os grandes saques começaram no dia seguinte ao da minha implantação. Desliguei e fiquei parado no corredor por um tempo vendo os caras rindo, ligando para os filhos, as esposas, os pais, a vida normal acontecendo ao meu redor enquanto a minha pegava fogo. Foi quando Márcio me encontrou. Ele ficou sabendo pelo Arnaldo que eu parecia ter visto um fantasma na hora do jantar. O que houve? Perguntou. Não costumo compartilhar problemas pessoais, mas Márcio já tinha me salvado de uma situação ruim em Kandahar. Eu confiava nele. Minha esposa esvaziou nossas contas e deixou o namorado se mudar para nossa casa. Mandou os papéis do divórcio enquanto eu estava em patrulha na semana passada. Márcio não disse, nossa, sinto muito, ou é complicado, ou você vai encontrar alguém melhor. Só perguntou, qual é o seu plano? Não sei ainda, respondi. Ele assentiu. Se precisar de algo, me avisa. Naquela noite não consegui dormir. Peguei o laptop e entrei no nosso sistema de segurança doméstica, algo que Maria provavelmente esqueceu que eu podia acessar remotamente. As câmeras mostravam um caminhão estranho na entrada, um homem que eu nunca tinha visto passeando com nosso cachorro, usando minha caneca de café, vestido com meu moletom do Seahawks. E lá estava Maria, rindo na cozinha que eu mesmo reformei na minha última folga. Algo mudou dentro de mim. Não era exatamente raiva, era algo mais frio, mais claro. Fechei o laptop e peguei o celular para fazer uma lista, ligar para Pedro, amigo do exército que virou advogado, verificar os termos do empréstimo VA, falar com o sargento-chefe sobre licença emergencial, analisar a papelada de refinanciamento da casa, algo que Maria mencionou casualmente no ano passado. Conferir a segurança das minhas contas de pensão militar. Não me sentia mais triste, nem com raiva. Me sentia focado, como se estivesse planejando uma missão. Aquilo não era mais questão de emoção, mas de estratégia. Às 05h, antes de começar meu turno, enviei um e-mail para Pedro com o assunto: preciso de ajuda legal. Discreto e urgente. A resposta veio 1 hora depois. Me ligue em linha segura. Quando desliguei, já sabia exatamente o que fazer. Não precisava gritar, ameaçar ou implorar, nem mesmo confrontá-la. Só precisava esperar, observar e deixar que as próprias ações dela virassem uma armadilha. 2 meses depois, eu estava de volta em solo americano. Não avisei Maria que tinha chegado. Não liguei nem mandei mensagem. Simplesmente me hospedei em um motel no centro de Spokane com outro nome e contatei Pedro. Nos encontramos em uma lanchonete, a 16 quilômetros da cidade. Você está com uma cara horrível, ele disse sentando-se na cabine. Estou me sentindo assim também. Respondi. Pedro me entregou uma pasta. Tudo o que conversamos está aqui: escritura da casa, documentos do empréstimo, extratos bancários. E isso, ele puxou um papel separado. Descobri algo interessante quando pesquisava suas finanças. Era um pedido de refinanciamento com minha assinatura.
exceto que não era a minha assinatura de verdade. Alguém tentou copiá-la, mas errou detalhes. A inicial do meio estava errada e o traço não batia. Maria fez isso? Perguntei, embora já soubesse. Pedro assentiu, 3 meses atrás. Usou o valor do refinanciamento para retirar $330 mil. Sua assinatura é exigida, já que o empréstimo do VA está só no seu nome. Falsificou minha assinatura, fez um empréstimo contra a nossa casa, depois esvaziou nossas contas e pediu o divórcio. Falei. Mulher ocupada? Tem mais, disse Pedro. Ela listou o namorado como coaplicante. Ele tem antecedentes: 2 multas por dirigir embriagado e uma acusação de fraude em 2019. Respirei fundo. Quais são minhas opções? Várias, respondeu Pedro. Mas primeiro você precisa decidir o que quer. Pensei nisso. Quero o que é meu por direito, e quero que ela entenda as consequências. Pedro sorriu. Então, vamos fazer isso. No dia seguinte passei de carro pela nossa casa. A caminhonete do namorado estava lá, mas o carro de Maria também. Estacionei na rua e fiquei observando por um tempo. Pensei em bater na porta e confrontá-la, mas não fazia parte do plano. Em vez disso, fui ao banco e falei com o gerente responsável pelo refinanciamento. Mostrei minha identidade militar, minha carteira de motorista com a assinatura verdadeira, e comparei com os documentos falsificados. Ele ficou pálido. Vou precisar informar isso imediatamente. Eu entendo, respondi. Já fiz boletim de ocorrência na polícia. Naquela noite, recebi uma mensagem de Maria. Com quem você falou no banco? Tiago disse que alguém andou fazendo perguntas. Não respondi. No dia seguinte, fui ao cartório do condado e protocolei documentos contestando o refinanciamento por fraude, registrando uma notificação formal de que nenhuma alteração na propriedade poderia ser feita sem minha presença. 2 dias depois Maria ligou e deixei cair na caixa postal. Felipe, precisamos conversar. O banco falou sobre fraude e o Tiago foi preso dirigindo sua caminhonete. Não estou entendendo o que está acontecendo. As mesmas palavras do e-mail, vamos agir como adultos. Continuei sem responder. Mais tarde Pedro me ligou. Eles congelaram o dinheiro do refinanciamento. E tem mais. Seu amigo já deve ter comentado que o namorado da Maria estava dirigindo sua caminhonete, né? Ele foi parado hoje de manhã, com a carteira suspensa pelas multas por embriaguez. O veículo foi apreendido. Ótimo, respondi. Também encontraram umas coisas interessantes na caminhonete. Talões de receita controlada do consultório odontológico onde a Maria trabalha. E não estavam em branco. Fechei os olhos. Então ela está roubando os talões de prescrição? Parece que sim. A polícia está investigando. Desliguei e fiquei sentado na beira da cama do motel. A situação estava ficando mais séria do que eu esperava. Uma parte de mim quis ligar para Maria e avisá-la, hábito antigo. Mas então lembrei das imagens da câmera de segurança, da minha casa, do meu cachorro, da minha vida entregues a outra pessoa, como se não significassem nada. Não, esse era o caminho agora, não tinha mais volta, e sendo honesto, eu nem queria voltar atrás. No dia seguinte, me encontrei com o investigador de fraude do banco, Thompson, um cara baixo, de olhos cansados e gravata manchada de café. Acontece mais do que você imagina, disse, espalhando documentos sobre a mesa. O cônjuge se desplanta, o outro vê uma oportunidade. E agora? Perguntei. Congelamos os fundos do refinanciamento fraudulento, mas há um problema. Parte do dinheiro já foi usado. Quanto? Cerca de 14. Cheguei mais perto. Para onde foi? Thompson hesitou. Não deveria compartilhar essas informações, mas é a sua casa, seu nome falsificado, seu dinheiro roubado. Ele balançou a cabeça, então virou a tela do computador em minha direção. Estas são as transferências feitas a partir da conta do refinanciamento. Eu examinei a lista. Várias transferências para alguém chamado Daniel Queiroz. Não Tiago, outra pessoa que eu nunca tinha ouvido falar. Quem é Daniel Queiroz? Perguntei. Não é da minha alçada. Mas você pode pedir para seu advogado intimar estes registros. Liguei para Pedro assim que saí do banco. Daniel Queiroz? Ele repetiu. Vou dar uma olhada. 1 hora depois, ele retornou. Consegui. Daniel Queiroz é corretor de imóveis, especializado em vendas rápidas, à vista. Ela estava planejando vender nossa casa? Perguntei, sentindo um baque físico.
Parece que sim. Os depósitos provavelmente eram para garantir que ele começasse o processo de listagem. Mas tem mais. Queiroz já fez negócios com Tiago Lima antes. O Tiago Lima é o namorado da minha esposa, certo? Isso mesmo. Eles fecharam 3 vendas juntos nos últimos 2 anos. Sentei em um banco de praça tentando processar tudo. Então não era só Maria me trocando por outro cara. Era o quê? Um esquema planejado? Talvez, disse Pedro. Eu pesquisei o Tiago Lima. Ele tem um padrão. Se envolve com mulheres em processo de divórcio ou com cônjuges militares ausentes. Tem registro de 3 casos parecidos. Cada vez, a casa da mulher era vendida bem abaixo do valor de mercado para um cliente de Queiroz, e o Tiago ficava com uma parte. Depois sumia. E a Maria? Ela sabia. Difícil dizer. Talvez tenha sido enganada também. Ou talvez esteja envolvida. Fechei o rosto com as mãos. Aquilo não era só uma traição de Maria, era algo maior e calculado. Outras famílias militares tinham sido vítimas também. O que fazemos? Perguntei. Já contatei a divisão de crimes financeiros do FBI. Pedro respondeu. Isso cruza fronteiras estaduais, envolve pessoal militar e empréstimos do VA. Eles estão interessados. Naquela noite, fiquei no quarto do motel, tomando uma cerveja e pensando em tudo, me perguntando se Maria estava me enganando desde o início ou se tinha sido influenciada por Tiago. E me perguntei se isso fazia alguma diferença. Meu telefone vibrou, outra mensagem de Maria. Felipe, precisamos conversar. O banco está falando em fraude, e o Tiago foi preso dirigindo sua caminhonete. Não sei o que está acontecendo. Olhei a mensagem por um longo tempo e digitei. Quem é Daniel Queiroz? 3 pontinhos de digitação apareceram, depois sumiram, apareceram de novo e sumiram. Finalmente, ela respondeu. Não sei do que você está falando. $14.600, escrevi. Várias transferências. Venda da casa. Ficou uns 10 minutos sem resposta, então ela disse. Não é o que você está pensando. Desliguei o telefone e fui dormir. No dia seguinte, Pedro ligou. O FBI quer se encontrar com você. Eles investigam o Tiago e o Queiroz há meses. Você não é a primeira vítima, mas pode ser o caso que vai derrubar toda a operação. Pela primeira vez desde que recebi aquele e-mail de divórcio, senti algo parecido com satisfação. Não pelo fim do meu casamento, mas porque a verdade finalmente estava vindo à tona. Encontrei os agentes do FBI no escritório de Spokane, a agente Paula e o agente Marinho. Eles gravaram meu depoimento e recolheram cópias de todos os documentos que Pedro e eu havíamos juntado. Seu caso ajuda a estabelecer um padrão, explicou Paula. Mostra intenção e organização, configurando conspiração em vez de incidentes isolados. E a Maria? Perguntei. Minha esposa, ex-esposa. Os agentes se entreolharam. Ainda estamos avaliando o grau de envolvimento dela, disse Marinho, cauteloso. Ela alguma vez mencionou problemas financeiros, pressão para vender a casa? Pensei, ela dizia que estávamos presos à casa, que deveríamos nos mudar para um lugar menor. Eu não via necessidade, as parcelas eram razoáveis para o meu salário. Paula notou. Quando isso começou? Uns 6 meses atrás, mais ou menos na época em que deve ter conhecido Tiago. E o refinanciamento? Marinho perguntou. Nunca discutiu comigo. Ela falsificou minha assinatura enquanto eu estava em missão. Eles fizeram mais perguntas, anotaram mais coisas. Quando terminamos, Paula me entregou o cartão dela. Vamos entrar em contato. Enquanto isso, não confronte sua esposa nem o Tiago. Precisamos construir o caso com cuidado. Assenti. Entendido. Naquela noite, dirigi até nosso bairro, estacionei na rua e fiquei observando a casa. A caminhonete do Tiago estava de volta. Provavelmente tinha sido liberada do pátio de apreensão. O carro da Maria não estava lá. Meu telefone tocou. Mensagem da Maria. Precisamos conversar pessoalmente. Me encontre no Riverfront Park amanhã. Mostrei a mensagem para Pedro no café da manhã. Não vá, ele aconselhou. Nada de bom vai sair disso agora. Não vou, respondi. Mas quero saber o que ela faz hoje, achando que vou ao encontro. Fomos até a casa às 9h30 da manhã e estacionamos do outro lado da rua. Às 9h45 da manhã, Maria saiu e entrou no carro, provavelmente indo para o Riverfront Park. E agora? Perguntou Pedro. Agora esperamos, respondi. 20 minutos depois, parou um carro com o logo de corretora de imóveis na porta.
Daniel Queiroz. Tiago saiu para recebê-lo, conversaram na entrada e entraram em casa. Deveríamos seguir eles? Pedro perguntou. Não precisa. Instalei câmeras de segurança internas e externas ano passado. Elas fazem upload na nuvem. Pedro sorriu. Você não mencionou isso antes. Nunca surgiu. Peguei meu telefone. Abri o aplicativo de segurança e girei a tela para Pedro vereador. Queiroz e Tiago estavam na sala. Queiroz tirava fotos, Tiago apontava os detalhes da casa. Aumentei o volume. Podemos listar no fim da semana, dizia Queiroz. Tem um comprador interessado, pagamento à vista, como de costume. Quanto? Perguntou Tiago. 420 mil. A gente anuncia por 470, eles oferecem 420. Todo mundo fica feliz. E o marido? A Maria falou que ele está causando problemas. Queiroz deu de ombros. Militares são todos iguais. Eles fazem barulho, mas têm implantações, responsabilidades. Ele vai aceitar um acordo para encerrar isso logo. Olhei para Pedro. Está gravando? Ele já filmava a tela do celular, cada palavra. Encaminhei o acesso das câmeras para a agente Paula, com uma mensagem curta. Acontecendo agora. 30 minutos depois, a casa estava cercada por viaturas do FBI. Assisti de longe, da rua, enquanto os agentes levavam Queiroz e Tiago algemados. Meu telefone tocou. Era a agente Paula. Pegamos eles em flagrante falando do esquema de fraude, conspiração, crime financeiro, tentativa de vender imóvel sob falsas premissas. Vamos precisar de outra declaração sua formal. Sem problemas, respondi. E Sr. Torres, sua esposa acabou de chegar. Ela parece abalada. Olhei para o fim da rua. Maria estava no nosso gramado, mãos na boca, vendo os agentes recolherem caixas de documentos de dentro da casa. O que vai acontecer com ela? Perguntei. Depende, Paula respondeu, do que ela sabia e do que você quer. Observei Maria por um tempo. Foram 13 anos de casamento, bons anos no início, antes de tudo virar o que virou. Só quero o que é certo. Falei por fim. O processo federal seguiu rápido. Tiago e Queiroz fizeram acordos, incriminando um ao outro e vários outros envolvidos. Era uma operação que abrangia 3 estados, focada em famílias de militares. Maria manteve que não sabia nada sobre o golpe maior, disse que Tiago a convenceu de que eu estava escondendo dinheiro e que ela corria o risco de ficar sem nada, disse que o refinanciamento foi ideia dele e que ela só concordou. Talvez fosse verdade, talvez não. De qualquer forma, ela topou um acordo. Restituição total dos valores roubados, desistência de qualquer direito sobre a casa ou minha pensão militar, uma confissão assinada sobre a falsificação. Em troca, não abri nenhum processo criminal contra ela. O divórcio foi finalizado 6 meses depois daquele e-mail de Kandahar, sem culpados oficiais, cada um para o seu lado. No dia em que assinei os últimos papéis, recebi um telefonema da agente Paula. Tiago Lima foi condenado hoje, 8 anos por fraude, conspiração e roubo de identidade. Queiroz pegou 12. Achei que você quisesse saber. Obrigado, respondi. Tem mais. Descobrimos que eles fizeram isso com pelo menos outras 11 famílias militares. O seu caso nos ajudou a montar o padrão. Com isso, essas famílias talvez recuperem o dinheiro. Depois que desliguei, fiquei sentado na varanda do meu apartamento alugado, olhando o pôr do sol, pensando nessas outras famílias, nesses outros homens que foram para a guerra acreditando que a casa e o casamento estariam seguros, apenas para voltar e encontrar tudo vazio. Eu não tinha planejado ser o cara que derrubaria Tiago e Queiroz, só queria o que era meu, mas às vezes as coisas funcionam de um jeito que a gente não espera. Meu telefone vibrou, mensagem da Maria. Eu nunca quis que as coisas terminassem assim. Não respondi. Não havia mais nada a dizer. 1 ano depois, vendi a casa. Não conseguia morar ali, cheia de lembranças e traições nas paredes. Usei o dinheiro para comprar uma cabana nos arredores de Missoula, em Montana. 2 quartos, 10 acres de terra, um riacho nos fundos e nenhum vizinho por quilômetros. Pedi aposentadoria antecipada do exército, 20 anos já eram suficientes. Dei o que tinha de mim. Adotei um cachorro, um pastor alemão chamado Scout, e comecei a fazer trabalhos de marcenaria para os moradores da região. Nada de especial, mas me mantinha ocupado e pagava as contas. Minha pensão militar cobria o resto.
Às vezes, eu pensava em Maria e me perguntava onde ela estaria. Pedro disse que ouviu falar que ela voltou para sua cidade natal no Oregon, trabalhando em outro consultório odontológico. Recomeçando, imagino. Não a odiava mais. Na verdade, eu mal sentia algo por ela. Ela fez as escolhas dela, e eu fiz as minhas. Certa noite, recebi uma carta de uma mulher em Fort Worth. O marido dela servia na Marinha, e também estava em missão quando Tiago e Queiroz tentaram dar o golpe. O FBI tinha dado a ela o meu nome por causa do caso. Você não me conhece, ela escreveu, mas salvou nosso lar, obrigada por lutar quando teria sido mais fácil desistir. Li a carta 2 vezes e aprendi na porta da geladeira. Em dias em que o silêncio ficava muito pesado ou as lembranças muito dolorosas, eu olhava para ela e lembrava que algo de bom saiu de tudo aquilo. A última notícia que tive é que Tiago e Queiroz continuam presos, o sistema funcionou pelo menos dessa vez. Quanto a mim, estou seguindo em frente, um dia tranquilo de cada vez, construindo algo novo, algo que não possa ser roubado, falsificado ou traído. Algo que seja só meu. Gostou da história de hoje? Então ajude o canal apenas compartilhando esta história com 2 amigos, pois isso nos ajudará demais. Comente a sua opinião e se inscreva no canal, para receber nossas belas histórias, ative também o sininho das notificações.